Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast, hoje com uma convidada super especial. Vamos falar muito do cenário econômico aqui no Brasil, vamos também falar de Bolsa de Valores, renda fixa, quais são os principais produtos hoje para você investir na renda fixa com a taxa Selic em 14,25%. Trouxemos aqui uma especialista que faz muito sucesso no YouTube, a Marília, né, que já veio aqui algumas vezes com a gente, vocês já conhecem, da Nord Research, ela que é especialista em renda fixa, também conhece muito sobre a economia brasileira e a gente vai conversar muito com ela aqui para tirar todas as suas dúvidas. A renda fixa está pagando bem, estamos aí num cenário de que quem guardou, quem poupou, tá com ótimas opções para investir nesse momento e nós vamos falar tudo nesse episódio, né, Carol? Exatamente. Gente, a Marília, ela é sorridente, ela é tão fofa, ela é tão inteligente, mas ela é amável. Aliás, um beijo pra todo mundo da Nord e os meninos lá que são incríveis. Eu adoro vocês são incríveis, fazem um trabalho muito bom. E antes de mais nada, antes da gente falar com a Marília, que aí a voz é dela, vamos falar dos nossos patrocinadores e hoje eu vou falar do Investidor 10. Sim, eu falo bastante dele aqui. Por quê? Porque você, criatura, precisa estudar. E lá você vai ter todas as informações de empresas, lucro líquido, dívida, indicadores fundamentalistas importantes para estudar de uma forma mais simples. Carol, eu não sei muito, mas lá você vai começar a saber. E detalhe, pessoal, dá para você consolidar sua carteira também de investimentos. Tá legal? Que é super bacana e de uma forma muito tranquila. Então, vou deixar aqui, né, Andrezinho, o link aqui embaixo para você acessar pelos Irmãos Dias Podcast, dar aquela força pra gente, ou o QR Code que está passando na sua tela. E hoje também temos o Grana, que é o melhor aplicativo para te ajudar a fazer a declaração de imposto de renda. Tome muito cuidado, pessoal, porque você que já está investindo aí na bolsa, está fazendo seus investimentos, precisa fazer a declaração do imposto de renda de forma certa, tá? E o Grana vai te ajudar, além de otimizar o tempo para você, porque eles têm lá um esquema muito fácil, conectado com a B3, eles são parceiros da B3, então é muito seguro, eles trazem muita segurança, eles otimizam o tempo, porque é muito rápido para você fazer a sua declaração de imposto, já puxa tudo automático e também vai evitar que você declare errado, caia na malha fina, possa tomar multas aí da Receita Federal ou até mesmo perder porventura o teu CPF, né, que é muito problemático. Então, ao utilizar o Grana, você com certeza vai ter aí muita ajuda na declaração de imposto. E detalhe, muitas vezes a gente já ouviu aqui seguidores falando que conseguiu até mesmo reduzir o imposto a pagar ou até zerar o imposto a pagar. Então, utilize o Grana, tá? E ó, detalhe, hein? 24 horas você tem a partir de agora para se inscrever, você vai ganhar até R$90 de desconto no plano mais Grana, tá certo? E vai te ajudar muito a você declarar o imposto de renda. Vamos deixar aqui o QR Code na tela para você baixar o aplicativo e também aqui embaixo tem o link na descrição do Grana que também você pode baixar por ali, tá? Então, faça a declaração certinha, porque muitas vezes até contadores costumam errar e trazer problemas. Não é fácil você saber preço médio, o que declarar, o que não declarar, e às vezes você acaba pagando mais imposto à toa. Utilize o Grana que vai te ajudar muito para declarar os seus investimentos da Bolsa de Valores. E cuidado, porque o leão vem, hein? Aquele leão vem com fome ainda. Má, seja bem-vinda aqui. Aqui é a sua casa. Obrigada. É isso, cara. Tava pensando aqui, nossa, me sinto à vontade já aqui. Eu posso sentar aqui, daqui a pouco eu vou sentar com o pezão. Pode sentar, que é liberado. Eu já tirei o salto, já tô de chinelo. Falei, Má, você entende, né? Mulherada entende. Mas agora, Má, e agora? A taxa Selic subiu para 14,25. Renda fixa tá aquele olho brilhante, né? Tá. Qual a expectativa de taxa de juros você acha pro final desse ano? Qual é a expectativa do mercado? Continua? O que você acha? O mercado tá em 15,25, se não me engano. Acho que é por aí mesmo. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Eu acho que deveria ser para muito mais. E acho que depois a gente pode explorar isso. Mas é isso, né? Infelizmente, a gente teve que ter um novo ciclo de alta da Selic. A gente já estava no sub 1% ao mês, que dá uns 12,68 mais ou menos. Aí passamos disso e estamos indo lá para o 15. Então estamos com juro mais de 1% ao mês de novo, infelizmente. Mas desculpa te interromper, você falou que para você deveria ser mais alto os juros, é isso? É. Por quê? Porque olha só, Carol, a gente tá num cenário muito desafiador. Desde quando o Haddad mudou a meta do arcabouço fiscal, o mercado vem enfrentando várias dificuldades. Então, o Lula entrou no governo
Algumas pessoas estavam inseguras, o Haddad foi lá e anunciou o arcabouço fiscal. Tirou o teto, né, que era a âncora fiscal do Brasil, Sim. e colocou o arcabouço fiscal. A hora que ele colocou o arcabouço fiscal, o mercado começou a melhorar. Os juros começaram a cair, a bolsa começou a melhorar, e o próprio câmbio começou a melhorar. E aí as expectativas de inflação caíram, a gente iniciou um ciclo de queda de juros. Mas, no ano seguinte, lá para março, ele anunciou a mudança da meta fiscal, porque não ia conseguir cumprir. Ora, se quando a gente não consegue cumprir o fiscal, a gente muda a meta, é porque não existe arcabouço. Exatamente. Né? Porque uma coisa é, poxa, o que o teto fazia? Quando a gente não cumpre a meta, começam vários dispositivos a acontecer, obrigando você a reduzir o gasto. Então, era uma obrigação. Então, no pós-pandemia, a gente teve... não podia reajustar salário mínimo, né? Salário de funcionalismo e tal. Não podia ter contratação. Então, vários dispositivos foram lançados por conta do teto que a dívida PIB começou a cair, né? Primeiro ela subiu muito por conta da emissão do auxílio emergencial, depois ela desabou. E eles entregaram uma dívida menor do que o governo anterior. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Só que o arcabouço, ele tirou esses gatilhos e colocou uma meta. E se você não cumpre a meta, meio que nada acontece. E ele não só não cumpriu a meta, como ele alterou a meta. Então, aí o mercado falou assim, opa, peraí. Então, não existe mais arcabouço fiscal no Brasil. O governo vai gastar quanto ele quiser. E quem é o mercado financeiro que acaba financiando a dívida pública falou assim, não quero mais financiar. Então, as taxas de juros começaram a subir. Os leilões do Tesouro Direto começaram a espirrar, que é assim, não tem demanda. O Tesouro fala assim, eu vou colocar aqui 100 mil títulos de B35 principal. Quem quer? Ninguém queria. O câmbio começou a disparar, bateu 6,30. Com isso, a expectativa de inflação aumenta também, porque cada 10% de desvalorização cambial é mais ou menos 1,4 aumento de preço de alimentos, que bate diretamente na popularidade. E foi aquele caos. Até que uma hora o Tesouro bateu lá e falou assim, o seguinte, eu não vou conseguir financiar a dívida pública. Eu tinha 7 meses de caixa, agora eu tenho 6, agora 5, agora 4, e aí? Daqui a pouco eu não vou ter nada. Aí o governo começou assim, não, veja bem, pessoal, mercado, eu prometerei que eu vou cumprir a meta fiscal, vou anunciar 40 bi de corte do orçamento. Simone Tebet começou a falar bem do Banco Central, Lula começou a falar bem do Banco Central, até Glaze falou bem do Banco Central, né? Então as coisas começaram a mudar. Só que tudo isso teve um custo. E o custo foi a desancoragem das expectativas de inflação. O modelo de inflação do Banco Central, ele faz as previsões dele e cospe a expectativa dele de inflação. Uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante para inflação de fato é a expectativa de inflação. A expectativa de inflação é o que mais influencia na inflação de fato. Por quê? Porque somos todos nós aqui que reajustamos os preços. Então, você tem os seus produtos, você vai reajustar o preço dos seus produtos de acordo com um cenário, a sua expectativa do que vai ser a inflação. Sim. Se tem uma inflação ancorada em torno da meta, você reajusta mais ou menos a meta. Você fala, 3% vai ser essa inflação, vou reajustar em 3%. Se você acha que não existe mais meta, que a meta pode ser qualquer coisa, na dúvida, você reajusta um pouco mais. Você fala assim, eu não quero perder margem. Eu não quero entrar no prejuízo. Sim. Eu não quero ter que demitir. Eu não quero descontinuar a minha empresa por um problema de, tive que comprar mais caro, quando fui vender não consegui colocar, enfim. Na dúvida, você reajusta um pouco mais. E aí a gente entra na espiral inflacionária. Então, o que está acontecendo hoje? A gente tem uma expectativa de inflação que está em quase 6 para esse ano, 5 para o ano que vem e 4 para os outros anos. Só que a meta é 3, né? Então, não tem meta. A meta é quanto tempo faz que a gente não cumpre a meta de inflação? 3 anos. Uhum. É uma loucura isso, né? E já está projetado para não cumprir os próximos anos. Para não cumprir os próximos todos.
todos os anos que tem expectativa de inflação no relatório Focus estão fora da meta. 2028 está 3,75. Mas ainda fora da meta, né? Mais para 4 do que para 3. Então, esse cenário é exatamente o mesmo cenário que estava em 2016. A gente fechou 2015 com inflação de 10,67. 2016, governo Dilma, estávamos com uma inflação muito alta. Sim. Tivemos impeachment e entra em março de 2016 o Ilan Goldfarb, que era do Itaú. Ele entra, o mercado começa a melhorar, o Temer anuncia teto de gastos, começa a fazer... Arrumou a casa, fez outras reformas, colocou Ilan no Banco Central, expectativas de inflação começam a desabar e o mercado começa a cobrar queda de juros. Ilan não cortou, foi cortar só em outubro. Demorou muito tempo para cortar. Fast forward, 1 ano e meio depois, a expectativa de inflação, a inflação de fato, estava 3,87. Na época a meta era 4. Então a expectativa caiu abaixo da meta. E todos os anos de expectativa de inflação estavam ancorados em torno de 4. Por que foram baixar para 3, né? Você vê? Não, mas foi bom baixar para 3. Sim. Em 2019, a inflação estava rodando em média a 3, com períodos de 2,80. Controlada, né? Totalmente controlada, em torno da meta, com expectativas de inflação ancoradas em torno de 3. Uhum. O problema foi foi o pós-pandemia. Sim. Né? A gente começou a gastar demais, esquecemos que o fiscal era importante. Então, como é que a gente controla, como é que a gente quebra a espinha dorsal da inflação? Que no final das contas é a expectativa de inflação. Como é que a gente faz os agentes se reancorarem nas expectativas de inflação? O Banco Central precisa ser mais rock, mais austero. Ele precisa falar assim, vou fazer o que tiver que ser feito para controlar a inflação. Sim. E isso significa surpreender o mercado com uma Selic mais alta. Uhum. E provavelmente o pessoal deve estar perguntando assim, mas pô, isso vai acabar com a atividade e tal. Mais ou menos, isso desacelera a atividade no curto prazo. Mas quando você tem uma política bem austera, você diminui a expectativa de inflação de longo prazo e, portanto, você diminui o juro de longo prazo. Sim. Que é o que as empresas usam para fazer financiamentos, investimentos e tal. Então, você aumenta o PIB potencial de longo prazo. Sim. Então, isso era o que deveria ter sido feito. Se você fosse fazer o mesmo bom trabalho que Ilan fez e toda a sua equipe, Berriel, enfim, quando entraram no Banco Central. Mas não é o que esse Banco Central está fazendo. Ele acabou de anunciar na última reunião do Copom que vai reduzir o passo de alta, né? Porque quer esperar os efeitos defasados das altas que ele deu anteriormente. Ou seja, ele tá indo numa linha que o Lula... Porque o Galípolo foi indicado pelo Lula, o novo presidente do Banco Central. Você não acha que tem um dedo político aí pra essa ata do Copom ter vindo mais light? Eu não acho que tem dedo político, mas eu acho que o próprio Galípolo se sente pressionado. Sim. Não que o Lula de fato pressione, mas eu acho que ele se sente pressionado. Antes do Copom, ele tinha uma linha muito mais heterodoxa do que ortodoxa, né? Ilan não. Ilan sempre foi numa linha super ortodoxa. A la Bevilacqua, que também foi outro presidente do Banco Central que fez uma alta gigantesca e depois fez o maior ciclo de queda da nossa história. Ilan também foi o segundo maior ciclo de queda da nossa história, porque controlou a inflação e depois pôde cair. A gente está no segundo ciclo de alta. Porque não controlou a inflação da primeira vez. Porque deixou espaço, porque deixou a expectativa desancorar. Então, se você não faz direito a primeira vez, você tem que fazer 2, 3, 4 e nunca tá ancorado. E aí você acha que o problema é a meta. Não é a meta. É a condução da política monetária e a ancoragem das expectativas de inflação. Então, você acha, assim, o Boletim Focus projetou 15%, projeta hoje 15% para o final do ano. Você acredita que a gente pode passar de 15%? Eu não tenho confiança que a gente vai passar de 15%.
eu acho que a gente deveria passar de 15%. Ah, tá. Mas que não, provavelmente não vai acontecer por Não uma vai pressão acontecer. política. Por uma falta de pulso firme do Banco Central. E, Marília, os juros altos, como estão agora, ele afeta mais o pobre ou o rico? Para quem tá nos assistindo aqui que talvez não tenha esse entendimento. O juro alto afeta a todos. Tanto o pobre ou a pessoa de classe mais baixa que vai pegar um financiamento para consumir, para comprar uma geladeira, alguma coisa assim, ou os grandes empresários que vão tomar financiamento de longuíssimo prazo para investir. Então, afeta todo mundo, tá? Agora, o juro alto, ele é uma consequência, né, de toda essa política fiscal que, por outro lado, está expandindo a economia. Você tem o Banco Central tirando lenha da fogueira, tentando desaquecer a economia, e, por outro lado, você tem o governo anunciando cada vez mais medidas de estímulo ao crédito. Sim. Então, quando você vê dados de concessão de crédito, a gente está com a Selic a 14,25 e os dados de concessão de crédito não param de subir. Viralizou a Gleisi Hoffmann, né? Falando, juros tá caro, pega o empréstimo do Lula. Que é um empréstimo novo que ele tá colocando para a população e que já vai dar 50 milhões de problema, né? pessoas, 50 milhões de pessoas se inscreveram com uma média de R$9 mil por pedido. Ou seja, a gente tá injetando mais dinheiro no mercado com uma inflação que já tá com falta de controle. Outro ponto, né, Marília? Queria saber até a sua opinião. A questão da isenção da cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Porque a gente já tá com problema, os cofres públicos já estão com problemas, né? A gente tá gastando mais do que arrecada. O nosso arcabouço fiscal não tá funcionando. E aí agora a gente vai tirar uma arrecadação muito importante, que é pessoas que ganham ali até R$5 mil que pagam imposto hoje. Como é que você enxerga isso para nossa inflação, para nossa taxa de juros? Qual o impacto disso? O governo diz que vai taxar os mais ricos e que vai compensar. Mas a gente sabe que pode ter um problema aí, né? De compensação, né? Você sabe que eu fui num evento do Fábio Jambiagi, né? Que é um dos papas de gestão de políticas públicas no Brasil. Eu estudei a faculdade inteira com os livros dele. Eu acho ele incrível, assim, meu grande herói. E eu tive o super prazer de ir lá no INSPER, num evento dele. E perguntei, né, para ele, como é que tipo de política a gente deveria fazer, né? Tá certo, as políticas não. E ele falou assim, olha, essa política é uma política completamente ineficiente, né? Tanto o reajuste de salário mínimo quanto isenção é uma política completamente ineficiente. Primeiro porque, assim, você tem cada vez mais no Brasil as pessoas, os trabalhadores fora do mercado CLT, né? Então você tem muita pejotização, mês, enfim. E quem é CLT mesmo, recebe um salário mínimo, é a minoria da população. Se não me engano, ele deu um número de 20%, é muito, muito pouco. Então, isso impacta muito nos cofres públicos e, na prática, não tem impacto nenhum na melhora do bem-estar e na sociedade como um todo. Essa questão da isenção até R$5 mil é a mesma coisa. Você faz as contas lá, quem recebia até R$5 mil pagava um imposto de acho que R$158, alguma coisa assim. E aí, um ano de inflação alta já come todo esse benefício que você teria. Então, você tem um custo muito grande nos cofres públicos em troca de um ano de inflação a mais que você vai ter, obviamente, porque você não consegue pagar esse dinheiro, né? Você está em déficit, vai aumentar o déficit ainda mais, não vai conseguir pagar esse dinheiro, vai ter que aumentar a dívida, pagar mais juros, enfim, gerou inflação. Então, é uma política muito ineficiente do ponto de vista de resolver o problema das pessoas. E aí, a pessoa recebeu o benefício, ficou feliz, mas viu que não mudou a vida dela. Porque no ano seguinte, o poder de compra dela novamente caiu. Diminuiu. Exato. Então, não adianta. A pessoa está sempre correndo atrás do rabo, assim. Sente que tem um poder de compra muito baixo. Aí pede mais estímulos, o governo dá mais estímulos. A inflação sobe. A inflação sobe, ela perde o poder de compra de novo, pede mais estímulos, e aí a gente vai cada vez mais aumentando a dívida pública. Então, é uma política extremamente ineficiente. Você acha que essas medidas foram eleitoreiras? Porque a gente sabe que a desaprovação do Lula aumentou muito, principalmente entre os mais pobres, e começou a preocupar as alas do PT. Porque eu sinto que o pobre acordou. Ele tá vendo que tá consumindo menos. Ele vai no mercado, já não consegue comprar os mesmos produtos.
Porque o ovo tá mais caro, a gasolina tá mais cara, enfim, a carne tá mais cara. E foi prometido comer picanha e daqui a pouco nem o ovo tá conseguindo comer, de tão caro que tá. E isso bateu muito na desaprovação do Lula. Só que o Lula sabe como comprar voto, digamos assim, de certa forma. Essas medidas não são muito populistas, eleitoreiras, visando 2026? Com certeza, com certeza. São, é que eu falei, do ponto de vista de estratégico e de longo prazo, elas são muito pouco eficazes para mudar a vida das pessoas. Mas do ponto de vista de popularidade, elas podem ter um apelo maior. Mas assim, também foi um pouco do que aconteceu no final do governo Bolsonaro, né? Aquele auxílio de R$600 ficou demais. E também foi um dos principais causadores aí do problema que a gente tem hoje de dívida. Então, essa questão da reeleição é um problema que a gente sempre tem, né? De ambos os lados, sempre vai ter. De ambos os lados, sempre vai ter. E como é que a gente evita isso? Eu acho que é uma discussão importante para a sociedade, né? Porque no Brasil... A gente vive numa corrida dos ratos, né? Total. Aquela famosa. A gente fica correndo e parando sempre no mesmo lugar. O que a gente conversa aqui com muitas pessoas, é muito legal aqui entrevistar no podcast, porque a gente vai pegando informações de diversas pessoas com diversas opiniões. Mas todas elas chegam no mesmo lugar. Que o Brasil falta um plano. Um plano de futuro. Porque qual que é a ideologia hoje do Brasil? É o bolsonarista lutando contra o lulista. Né? É a esquerda contra a direita. E a gente tem 4 anos de governo. E aí a preocupação é fazer planos de curto prazo, pensando que acabou os 4 anos, tem que se reeleger. Perfeito. Não pode perder para o opositor. Só que aí a gente não tem um plano de longo prazo. Porque a gente precisa plantar agora, com calma, para que a gente colha no futuro um plano. Mas não existe esse plano. E aí a gente sempre fica nisso. Aumenta os juros, baixa os juros. Aumenta os juros, baixa os juros. Toda hora a gente fica nessa corrida dos ratos. E a gente não tem um plano para realmente melhorar o país, né, Marília? Exatamente isso. Eu fui também num evento, agora eu não me lembro qual, que a pessoa que estava palestrando falou uma frase que eu adorei. O Brasil é o país do trade, né? Não é o país da posição estrutural. Você investe no Brasil de uma forma oportunista. Sim. Então, tem épocas que o Brasil tá barato e pode ser que o preço de commodity suba e especificamente nessa época vai fazer um trade, né? Subida dessa, uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa. Não é aquele país que você fala assim, não, eu quero ter uma posição estrutural no Brasil, porque o Brasil lá pra frente vai ser um expoente, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não é o caso. Então, é isso, né? A gente está sempre 2 anos de governo, 2 anos de eleição. 2 anos de governo, 2 anos de eleição. Então, é muito difícil. 2 anos arrumando a cagada do final do outro mandato, que prometeu demais e distribuiu. Aí depois mais 2 anos. Aí vira a corrida dos ratos, realmente. Porque a gente não consegue ter um plano de futuro. E até essa questão que a gente estava falando da Gleice falar isso, o que acontece? As pessoas não entenderam, porque muitas pessoas precisam de empréstimo, estão aí desesperadas, né? E aí o que acontece? Você tem que colocar o seu FGTS como garantia, né? Ou seja, um dinheiro que é seu, do trabalhador. Então, olha como que isso, né, em garantia para o banco. Então, olha o problema que gera isso, né? Quer dizer, te empresto, mas você precisa dar o seu FGTS como garantia. Você está emprestando o seu próprio dinheiro. Exatamente. Pegando emprestado o seu próprio dinheiro. Né? E aí é por isso que a gente tem que falar essas coisas. E aqui a gente nem entra no viés político, né? Se foi a Gleice, enfim, Lula e tal, mas a questão é que o que está sendo feito, o que está sendo proposto, está errado. Porque você está emprestando seu próprio dinheiro. E não faz o menor sentido. E os próprios bancos estão assim meio... Não, eu não vou fazer, porque nem eles estão acreditando nesse projeto. Eles estão com medo de fazer, né, de seguir isso. Você não acha, Marília? Eu acho, assim, o que mais me assusta nessa situação toda é que a população não está precisando de mais empréstimos. Quando você olha os dados de comprometimento da renda das pessoas, está muito acima de 2014, 2015. Quando você olha dívida das famílias, as famílias estão muito endividadas. Leilões de imóveis triplicaram, né? Por não conseguir pagar em dia a parcela. Pois é. Então, assim, o comprometimento da renda está alto, as pessoas muito endividadas e o governo estimulando mais os empréstimos. Esse cenário de crédito no Brasil, para mim, está muito arriscado. Você olha também spreads de crédito no mercado, né? CRIs, CRAS, debêntures, eles estão nas mínimas históricas.
Sim. Então, muita oferta de crédito a preços, spreads de crédito historicamente baixos. A taxa de juros está alta, então as taxas de juros dos empréstimos estão altas, mas os spreads de crédito estão muito baixos. Numa população altamente alavancada, com um alto comprometimento da renda, e se você tivesse isso num cenário de crise econômica, eu compreenderia. Ah, mas é crise econômica, a gente precisa estimular a economia, muita gente em situação complicada e tal. Não é o caso. A gente está com um PIB acima de 2%, acima do nosso PIB potencial, e desemprego na mínima histórica. Exato. Ora, se nessa situação de PIB acima do potencial e desemprego nas mínimas históricas, você vai estimular a economia, o que você vai fazer na crise? Exato. Porque se você estimular na crise, estimular na economia, você não vai ter dinheiro. Exatamente. Você tem que... Na crise estimula vezes 3, né? Você tem que... Tudo bem estimular na crise, tá certo, né? Suavizar os ciclos econômicos, legal. Agora, da onde você pega esse dinheiro para suavizar os ciclos econômicos? Das épocas de alto crescimento. Então, agora era a hora da gente poupar. Porque se a gente entrar numa crise econômica com essa Selic a 15, a gente vai fazer o quê? Exatamente. E talvez a gente veja aí para 17, 18, né? Vai saber. E aí que nós vamos entrar numa pergunta importante. Nesse momento, Marília, você que é super expert em renda fixa, com o cenário que nós estamos hoje, Selic em 14,25, vamos chegar em 15, aí já tá certo nesse ano. Quais são os melhores ativos na renda fixa pra gente estar de olho? Olha, eu gosto de todos. O que eu mais gosto é o IPCA+, né? Porque IPCA mais 7,5 é muito juro. É muita taxa. Eu vi IPCA mais 7,5 no pior momento da Dilma. Né? No pior momento de 2016 tinha IPCA mais 7,5. Então é muito juro isso. E é um juro que, se ele se mantiver, a gente quebra. A gente não consegue financiar o tamanho da nossa dívida pública. Sim. Se o juro for IPCA mais 7 ad eterno, a gente quebra. Sim. Então, alguma coisa tem que ser feita aí, né? Então, me parece que é muito juro. Me parece que uma hora a gente vai ter que consertar esse problema. A gente vai ter que criar medidas aí de restrição fiscal, enfim, para que esse juro possa cair e a gente possa seguir financiando a dívida. Mas esse IPCA mais 7 mais 7,5 me parece muito protegido, né? Porque no pior momento da Dilma você tinha IPCA mais 7,5. Então, quanto mais ele pode subir? Fica difícil. E agora você já tem o próprio governo falando assim, não, veja bem, vamos cumprir o arcabouço fiscal, eu prometerei, que não sei o quê. Então, eles mesmos já deram um passo para trás depois que eles viram o câmbio desvalorizado daquela forma. Então, eu acho que o governo vai tentar não fazer tanta ondinha assim, vai trabalhar no limite do que o mercado deixa ele trabalhar. E você fica protegido contra a inflação, porque ele é um IPCA+. Então, eu gosto muito do IPCA+. E se as coisas melhorarem, se eventualmente em 2026 começa a ficar claro que a gente vai ter uma mudança de governo para um governo mais fiscalista, esse título tem muito a ganhar com marcação a mercado. Sim. Se as taxas voltam para um patamar normal de IPCA mais 4, você tem aí 3% para ganhar num título de 10 anos, você vai ganhar mais de 30%. Sim. E aí vale a pena vender esse título? Depois que Ou cair? Vale a pena carregar inteiro? É depois que cair? Depende. Se chegar IPCA mais 4 e você achar que é por aí mesmo a taxa, você segue Mantém carregando a IPCA mais 4. Se eventualmente, em algum momento do futuro, você achar que pode ter um risco muito grande por alguma mudança de governo ou por algum aumento de inflação, alguma questão, enfim, dessas taxas voltarem a subir, aí vale a pena vender e trocar por outra coisa. E o pós-fixado? Desculpa te interromper, daí. A questão do IPCA+, né? Eu vejo que, assim, eu, pelo menos na minha carteira, eu tô comprando até para mais, 2035. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? De se alonga, se deixa mais curto. Qual é a sua visão, Má, sobre isso, em questão de prazo? Você tá falando de tesouro direto, né? Tô falando todos os que são atrelados a IPCA. A IPCA+, pode ser CDB ou tesouro, enfim. Então, qual que é a diferença? A curva de juros tá meio que flat, né? Quase todos os vencimentos, tirando os mais curtinhos, estão lá em torno de IPCA mais 7,5. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, em quase todos os vencimentos, você vai ganhar, grosso modo, IPCA mais 7,5. O que vai fazer diferença? Quando as taxas caem,
você tem um ganho de marcação a mercado. Uhum. Se você investe num título de 1 ano e as taxas caem 1%, você ganha 1% na marcação a mercado. Sim. Num título de 2 anos, a cada 1% que a taxa cai, você ganha 2% de marcação a mercado. Num título de 10 anos, cada 1% que a taxa cai, você ganha 10%. Mais ou menos, tá? Não é Sim. bem assim. Só para simplificar. Ou seja, quanto mais longo você compra, maior é o seu ganho se tiver um ciclo de queda. Uhum. Os fundos multimercado, como é que eles fazem? Eles escolhem o vértice que eles acham que mais vai cair e se alavanca várias vezes para ter o ganho que eles querem ter. A gente, na física, a gente não fica se alavancando. Sim. Então, quando a gente quer ganhar muito, a gente tem que ir para o título mais longo. Porque é aquele que tem maior sensibilidade a uma queda Sim. paralela, né, das taxas de juros. Então, como eu acho que IPCA mais 7,5 é uma super taxa e a gente teria pouco para perder, eu tô no longão, né? Sim. Eu não tô no 2060, porque daí já entra um título mais sem liquidez. O preço pode ficar muito sensível, né, de um título sem liquidez e atrapalhar a precificação. E também tem a convexidade das taxas, quer dizer, quanto mais longo você vai indo, menos você ganha dado uma oscilação. Então, acima de 10 anos, você ganha 10%. Aí 11, ao invés de você ganhar 11, você ganha 10,98. 12, ao invés de você ganhar 12, você ganha 11. Você vai caindo, né? A convexidade vai chegando num limite, assim, de ganho. Sim. Então, não precisa ir para o longão para ganhar muito. E ele é mais ilíquido, então você pode ter algumas disfunções de preço no cenário de crise. Então, eu gosto, assim, entre 2030 e 2040 é onde eu mais gosto, assim, onde eu me sinto mais confortável. Então, eu adoro o longão por isso, porque se as taxas de juros caem, você tem um ganho maior. E aí foi o que você falou, tem gente que faz muito bem a marcação a mercado e pode ganhar dinheiro ainda pode sair no ágio ainda. Agora, Má, me fala uma coisa, em relação a pós, é uma ótima agora também, né? Com certeza, Pra o quem pós-fixado nunca perde, e quando a Selic tá alta, você vai ganhar muito dinheiro com ele. Você tá rodando aí a mais de 1% ao mês. Sim. Né? Então, é uma excelente alternativa. Agora, se as taxas de juros caírem, as taxas de mercado, se a gente tiver uma mudança do governo, você vai ganhar 100% do CDI. Sim. Enquanto, se as taxas de juros caírem e você tiver num IPCA mais do governo também, o mais seguro de todos, você pode ganhar 150 do CDI, 200 do CDI. Sim. Então, eu prefiro o IPCA+. Mas para quem é extremamente conservador e não aguenta oscilação e não quer nem saber do que vai acontecer, do que não vai acontecer, é pós-fixado. O pré-fixado hoje não é uma boa? Na verdade, é o melhor de todos, né? Porque além disso, a gente ainda tem uma inflação implícita, precificada, né, nos prés, muito alta. Então, o mercado está precificando inflação acima de 6%. Quer dizer, totalmente fora da meta, né? Totalmente fora. Então, se entra um Banco Central que joga a inflação para a meta, você tem muito mais para ganhar no pré-fixado do que você tem para ganhar no IPCA+. Só que também, imagina, você compra um pré-fixado a 14,5%, que é o que está agora. Se a inflação vai para 10,67%, que é o que foi Com a Dilma? com a Dilma, Aí ela você come perde. toda a sua rentabilidade. Exato. Então, ele é melhor, muito melhor, se tudo der certo. Mas se tudo der errado... E É como por isso que o IPCA é melhor, né? E pra quem tá nos assistindo, Marília, como montar uma carteira? Por exemplo, o cara tem aqui 10 mil reais. Uhum. Como montar uma carteira hoje? Ele chegou lá no banco, quero montar uma carteirinha de produto de renda fixa. Como é que você dividiria esse IPCA+, pós e pré? Então, o IPCA+ seria, assim, o meu top performer, digamos assim. Só que o IPCA+ 2040, ele tem risco parecido com a Bolsa, né? Então, ele oscila muito. Então, eu coloco da minha carteira uns 35%, 40% do título. Porque daí, se acontece alguma coisa e o título cai 30%, você tá com 35%, você cai 10% só. Né? Então, é um risco controlado. Mas assim, para quem é mais agressivo, dá para pôr até metade da carteira num título desse. E aí, se as coisas darem errado, você perde 15%, é mais tranquilo. Então, pelo menos de 1/3 a metade da carteira eu colocaria em IPCA+, e eu colocaria em títulos do governo, tá? Não colocaria em crédito privado.
títulos do governo. Pelo menos um terço, a metade em IPCA mais 2035. Para quem tiver apetite a risco, colocaria uma pitadinha de pré-fixado, sim. Então, uns 10%, assim, só para falar que eu tenho. E o resto pós-fixado, super tranquilo, super seguro, para não ter erro. Mas você colocaria tudo no Tesouro Direto ou você também distribuiria alguns CDBs, alguma coisa assim? Tudo no Tesouro Direto. Por quê? Porque, como eu mencionei antes, os spreads de crédito estão nas mínimas históricas. Então, hoje em dia, você tem CRI, CRA, debenture de empresas arriscadas pagando quase a mesma taxa do governo. Aí não Né? compensa, não vale vai a passar pena. risco à toa. Não compensa. E assim, títulos ilíquidos, que às vezes, se você precisar sair de alguma forma, você vai tomar um spread enorme da corretora. Eles vão falar assim, não, tem liquidez diária, pode sair a hora que quiser, claro. Pode sair no preço deles, né? Que, às vezes é desconto de 30%, 20%. Então é complicado. Como eu acho que o mercado não está te pagando por esse risco que você está tomando. E como eu falei, a gente está num cenário de Selic subindo e a pessoa se alavancando muito. Tem algumas empresas bem alavancadas. Pessoa física muito alavancada, que é ruim para bancos, né? Pode aumentar a inadimplência. Eu acho que o mercado não está recompensando a gente para a gente incorrer nesse tipo de risco de crédito nesse momento de cenário de taxa de juro altíssima, que é um cenário muito mais arriscado. Mas você gosta bastante de LCI e LCA, né? Eu adoro, geralmente. Só que hoje em dia você abre a corretora e vai tentar uma LCI e LCA. Abaixo. Então. É horrível os preços. Não vale o risco, né? Melhor ficar no Tesouro Direto que tem ali o risco. Que mesmo com Tem o risco do imposto, governo, né? mesmo que com imposto, vamos supor um CDB lá pagando imposto, você vai ganhar mais do que a LCI isenta de IR, né? Porque é isso que o pessoal não entende. O pessoal fala assim, mas eu prefiro investir em LCI e LCA porque não tem isento de imposto de renda. Tudo bem, é verdade. O CDB tem, conforme ali os anos vão passando, você paga menos imposto. O problema é que muitas vezes é o que a Má falou. A LCI e a LCA não estão rendendo nada e o CDB, mesmo pagando imposto, cobre a rentabilidade da LCI e LCA. Não, mas a questão aqui é o seguinte. Nem o CDB, nem a LCI, nem a LCA estão pagando para você trocar o Tesouro Direto. Não, mas o que eu tô querendo... Porque o Tesouro Direto ele é mais seguro. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim, comparando o CDB com LCI e LCA, tirando o Tesouro, né? Vamos falar assim de ativos que não são do governo, né? A gente pega ali CDB, LCI e LCA. Muitas pessoas falam, eu vou em LCI e LCA porque é isento de IR. Sim. Verdade. Aí tem que fazer conta. Só que aí o que acontece? Muitas vezes, né, o CDB paga imposto, mas ele rende mais que a LCI e LCA. Aí tem que saber fazer a Não, é conta, engraçado né? porque os dois estão certos. Porque eu entrei essa semana na plataforma de uma grande corretora, né, de um grande banco, e tava lá, LCI é 75% do CDI. Eu falei, gente, que horror, né? Isso aqui é abaixo de 100% do CDI. Pagando imposto, né? Então, é isso. Às vezes a pessoa pensa assim, não tô pagando imposto. Mas você tá rendendo a mesma coisa que a poupança. Exato, Tá horrível. louco, Exato. né? Pelo amor de Deus, sai daí. E, além disso, tá difícil também, hoje em dia, de você achar CDBs que rendam bastante. Antigamente era fácil você achar um de 110, 120. Hoje em dia já não é tão fácil assim. Você precisa ir para bancos bem mais arriscados. Sim. E aí vai correr o risco, né? Exato. Então tá numa fase que tá difícil, assim. Eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado quando elas abrem mão de liquidez. Então, vou entrar num CDB de 1 ano, vou entrar num CDB de 2 anos, ou numa LCI e LCA de 1 ano, de 2 anos. Às vezes, por conta de 1% a mais do CDI, você abre mão de pegar uma oportunidade na bolsa, em cripto, em bolsa lá fora, renda fixa lá fora, alguma coisa assim, porque você tá ganhando 98% de CDI. Exato. Sabe? Então, para você abrir mão da sua liquidez, você tem que ser muito bem remunerado, porque senão você perde muita oportunidade. Sabe o que acontece, Má? Eu converso muito com as pessoas sobre essa questão de investimentos e o que eu falo? Primeiro ponto, são os objetivos que a pessoa tem. Porque de nada adianta ela querer, eu quero um CDB pré-fixado para 5 anos, porque tá rendendo muito bem. Mas e se é um dinheiro que você precisa? Eu sempre falo, você vai precisar desse dinheiro durante esses 5 anos? Porque tem que ser um dinheiro que você põe lá para esquecer, para não usar. Porque o que acontece? Acontece muito, Má. A pessoa vai lá, coloca um título para, sei lá, 8 anos, mas aí acontece que ela não tem a reserva de emergência. Quer dizer, fica difícil. Então, o mais importante de tudo é você saber os seus objetivos. Porque você casar daqui 3 anos, por exemplo, é um objetivo totalmente a reserva de emergência. Total. Portanto, os investimentos também são diferentes.
E é isso Não, que o pessoal às vezes Carol, não isso que entende, você né, falou é Má? super importante, super importante. E compre um pré-fixado de 3 anos, depois de 1 ano precisa resgatar, e o CDB, LC, LCA, de prazo fechado, você não consegue resgatar. Aí alguns bancos deixam você repassar para algum outro investidor. Mas Sim. aí eles te cobram 30% de spread. Aí no final você entrou num título de capitalização, né? Na Sim. verdade, Exato. você não entrou num CDB. Então tem que tomar muito cuidado. E eu acho que, voltando naquele assunto do Tesouro e do CDB e LCA, eu acho que é legal a gente deixar claro aqui para as pessoas, Marília, os riscos, né? Eu vou explicar de uma forma simples, você me corrige, tá? Vou tentar entrar na cabeça das pessoas que estão nos assistindo. O Tesouro Direto, a gente está emprestando nosso dinheiro para o governo, certo? Então a gente tem o risco governo. Aí muita gente vai falar, nossa, mas para o governo, eu estou emprestando dinheiro para esse governo corrupto, mas é o produto mais seguro que nós temos no país. Antes do governo quebrar, os bancos também já foram pro brejo. E aí nós temos os CDBs, LCIs e LCAs, que tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te proteger até 250 mil por emissor ou 1 milhão por CPF. Quando eu falo por emissor, é assim, você pegou uma LCI de 250 mil reais do BMG, outra LCA de 250 mil reais do, sei lá, do Banco Master. Então, passou disso, você não está protegido. Ou 1 milhão no total, né? Só que aí, foi o que você está explicando. Não vale a pena eu pegar hoje um CDB, um LCI ou LCA, porque eu vou estar correndo um risco, caso o banco quebre, eu vou ter que ativar o FGC. Em contrapartida, o Tesouro está pagando quase igual, prefiro ir num lugar mais seguro, porque para valer a pena o CDB ou o LCI e LCA, eles teriam que estar pagando acima do Tesouro com uma certa margem, não é isso? Exatamente isso. Para Você poder... está correndo um risco de crédito. Exato. Por que o governo é o mais seguro? Porque numa situação de crise ele pode emitir dinheiro e pagar o empréstimo. Sim. Ele pode pegar emprestado com entidades internacionais, ele pode aumentar os impostos para angariar dinheiro para pagar aquele crédito. Então, o governo ele tem coisas que o banco não tem. O banco Sim. não pode aumentar imposto, o banco não pode emitir moeda, né? Então, se ele quebrar, ele vai quebrar e ponto. Ele vai ser liquidado pelo Banco Central. E o pessoal fala, mas eu tenho FGC. É simples a questão de você receber o dinheiro do FGC, Marília? Pois é, o FGC ele veio mudando muito de uns anos para cá. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia falar assim, poxa, o FGC realmente, põe no FGC, eu tô tranquila, né? Tranquila não, mas eu tô mais... 50%. eu tô um pouco mais tranquila. Assim, primeiro é super importante saber que o FGC não é governamental. Uhum. Nos Estados Unidos é, no Brasil não. O FGC é uma entidade sem fins lucrativos dos bancos. Ela é privada, né? Controlada pelos bancos. Então, não é do governo. Se a FGC é como se fosse uma seguradora, né? Como se fosse a Porto Seguro. Se quebrar, quebrou, tá? Como é que funciona uma seguradora? Como é que funciona a Porto Seguro? Ela pega e vende um seguro de carro para você e cobra um prêmio. Então, R$2.000. Aí, ela pega esse prêmio de todo mundo e pensa, qual é a taxa de sinistralidade média? 10%. Então, ela vai pegar esse dinheiro, separa 10% e o resto vira lucro dela. Uma seguradora faz isso. Se a taxa de sinistralidade real dobrar e ir para 20%, a seguradora quebra. Uhum. Porque ela tem caixa para aguentar 10%. O FGC é a mesma coisa. O FGC, ele tem em caixa aproximadamente 2,3% do que ele garante. Em estatuto, ele tem que ter 2%. Uhum. Ele tem um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas gira em torno de 2%. Ou seja, se mais de 2% do sistema quebrar, Ferrou. ele não tem direito, ele não tem dinheiro para garantir. E ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é obrigado a garantir. Ele garante se e somente se ele tiver recursos disponíveis. Então, não é como uma seguradora. É bem diferente de uma seguradora. É importante falar isso. Super, super. E isso quem me disse foi o próprio... tá lá no estatuto, né? Mas, sim, confirmado com o presidente da FGC na época. Então, o que acontece? Antigamente, o setor bancário não era tão pulverizado. E você tinha os 5 maiores bancos representando, sei lá, 90% do mercado. E era muito difícil você somar outros para pensar assim, não, fulano, ciclano vai quebrar, vai dar mais de 2%.
Hoje em dia, o 11º maior banco em depósitos a prazo, o 11º, não, tira os top 10, tô falando do 11º, representa mais de 50% da liquidez do FGC. Nossa. Se o 11º maior banco em depósitos a prazo quebrar, já era. Mas nenhum outro pode quebrar. Você acaba com o FGC. Então o risco é grande de É você grande. ficar aí, pô, tem FGC, tô tranquilo, vai colocar num banquinho lá que tá meio mal das pernas, porque tá pagando um pouco mais, tá entrando numa free então, né, Marília? Se der uma crise sistêmica, reza. Ô Marília, Inclusive- nesse cenário atual, desculpa, Carol, que você Imagina. vai fazer nesse... Não, nesse eu só ia falar que, inclusive, tem um site, era só para complementar esse assunto, o Banco Data. Uhum. Você pode ir lá, né, para o pessoal que não sabe, Banco Data, você vê a saúde financeira lá, né, o índice de Basileia, de mobilização, lucro líquido, tudo que é importante para avaliar se o banco tá bom, né? lá é legal até você ver o seguinte, você não vai emprestar dinheiro, você tá emprestando seu dinheiro pra um banco que há 4, 5 anos vem dando prejuízo. É isso. Tá mostrando um mau sinal. Então, cuidado pra quem você vai emprestar o teu dinheiro. É a mesma coisa que eu vou emprestar o dinheiro pra Marília. Pô, a Marília já faz anos que eu sei que ela tá desorganizada, tá devendo pra todo mundo. O risco de eu não receber é muito grande. Exato. Então tem que tomar cuidado. Agora, olhando esse cenário de hoje, onde aplicar a reserva de emergência? E quantos meses você aconselha hoje uma pessoa, não sei se você vai separar por autônomo ou CLT, enfim, ela ter ali como garantia de grana na reserva? Reserva de emergência, 6 meses aproximadamente do salário. Se você tá num emprego que demora muito para você se recolocar, aí tudo bem, 12 meses, mas 6 meses, tá? Do seu salário. Onde você vai colocar a reserva de emergência? 3 lugares. Tem que ser seguro, tem que ser líquido, né? Não pode correr risco de crédito, tem que ser líquido, seguro. O que mais? Tem mais uma característica E que que agora... oscile menos, né? Que tenha menos... Exato, zero de oscile menos. risco, né? Então, quais títulos têm essas características? Primeiro, pós-fixado, tem que ser pós-fixado de qualquer jeito. Segundo, do governo, né? Ou, se for de banco, tem que ser os top 5. Pega os Itaú, Bradesco, Santander, Safra, Santander, BTG. BTG, forçando uma barrinha assim, BTG. Eu tô pensando assim em semi-soberanos, tá? O BTG é um excelente banco. Sim. Mas tô pensando assim em semi-soberanos, né? E Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas coisas. Então, nesses, Tesouro Selic pós-fixado, CDB de bancão ou fundos que compram Tesouro Selic. Então, Tesouro Selic simples, essas coisas. E a pessoa tem que se preocupar, por exemplo, tem o Banco Ômega, tô chutando aqui, pagando 110% do CDI com resgate imediato. Aí tem o Itaú, paga 95% do CDI, resgate imediato. Eu falo resgate imediato, pessoal, porque reserva de emergência você precisa do saque na hora, né? Liquidez diária. Liquidez diária. Você se preocuparia, ouvindo que as pessoas elas têm que se preocupar com quem tá pagando um pouco mais, ou para reserva de emergência você não ficaria tão preocupado com essa questão? Tem que se preocupar muito. Você vê, na pandemia, quebrou a da casa e mais uma, Portocred, se não me engano. Portocred quebrou, Então, imagina, você tinha sua reserva de emergência nesses bancos. Perdeu o emprego nessa época. Perdeu o emprego nessa época, que foi a pandemia, né? Foi Sim. super... O FGC devolveu o dinheiro, mas a última pessoa a receber demorou mais de 80 dias. Uhum. Porque exatamente por conta da pandemia e tudo. Então, você fica 3 meses quase sem receber. E você precisava daquela reserva de emergência, imagina, é complicado. Então o lugar para você colocar também tem que ser um lugar em potencial, como você falou. Grandes bancos, grandes players. Então acho que é bom a gente explicar aqui que tem que tomar cuidado, porque a gente vê vários banquinhos ou até empresas de meio de pagamento oferecendo, deixa aqui sua reserva de emergência, te pago 110% do CDI. E o pessoal acaba indo, né, atrás do 10% a mais de CDI do que manter num lugar seguro. Tem que avaliar esse risco então, né, Marília? Eu acho que a reserva de emergência, você não tem que pensar em rentabilizar, você tem que priorizar a segurança. Eu quero deixar o dinheirinho que eu uso para caixa, nesses meios de pagamento e tal. Legal, pode deixar, sobrou um pouquinho no mês, mas eu sei que eu vou usar no mês seguinte. Tudo bem, é um dinheiro pequeno.
Agora, sua reserva de emergência, eu acho que você deveria priorizar a segurança. Porque se acontece uma coisa dessas, quando você precisa, que é um momento de maior emergência, é muito ruim, né? É muito ruim você passar por essa situação. Então, a reserva de emergência não é para você pensar em rentabilidade. Por exemplo, né? Falando aqui de CDB de liquidez diária e Tesouro Selic. O que acontece? CDB de liquidez diária você pode usar no momento que for, sábado, domingo, enfim. O Tesouro, me corrija se eu estiver enganada, é D+1, né? Dependendo do horário. Se você pedir, acho que resgate até as 10, você recebe no mesmo dia. A partir das 10, você recebe no dia seguinte, mas não no final de semana. É no dia útil seguinte. Perfeito. Então, seria melhor a pessoa, por essa estratégia, ir para um CDB de liquidez diária, na sua opinião? Sim, e tem até outro ponto, né? O Tesouro Selic, para uma reserva de emergência acima de 10 mil, ele vai pagar o 0,20 da B3, né? Da taxa de custódia. Então, o CDB de liquidez diária, não. Então, se os dois se renderem 100% CDI, o CDB, teoricamente, teria esse benefício. Sim. Então, eu deixo, por exemplo, a minha reserva em CDB do Itaú, porque aí é mais fácil de gerir, eu não preciso deixar o dinheiro na corretora e da corretora comprar no Tesouro Direto, mas eu deixo no CDB do Itaú, entendeu? Bem seguro ali, tranquilão, Bem seguro, só que ele Eu também... até vou... Perdão, Má. Não, só que às vezes é 100% CDI, às vezes é 97, às vezes é 99. Mas foi o que você falou, não é hora de se preocupar com isso, né? Não. Eu até ia falar isso, porque muitas pessoas que estão aqui, ou até pessoas da nossa rede, o que acontece? Elas deixam na poupança porque elas têm medo. Ai, será que meu dinheiro vai sumir? E aí elas deixam de ganhar dinheiro e investir porque elas não sabem como fazer isso. Então, pessoal, é assim, no banco que você tá, tem CDB de liquidez diária, mas muitas vezes, muitos gerentes não vão te falar isso, tá? Então, você pode fazer sim uma portabilidade do seu dinheiro da poupança para um CDB de liquidez diária que paga mais, sem nenhum problema, gratuitamente. Eu tô falando isso porque tem colegas minhas que falam, poxa, cara, eu tô na poupança, mas e aí, como é que eu faço para transferir para esse tal CDB? Então, você mesmo pode chegar para o seu gerente, ou enfim, até fazer isso, poupança, gratuitamente, e pôr num CDB de liquidez diária, né, Má? Eu acho que o CDB é o mais fácil, assim. É o mais fácil de investir, de sair, de tudo. O Tesouro Selic, querendo ou não, você tem que entrar no Tesouro Direto, abrir conta numa corretora, ter seu cadastro sempre atualizado e assim vai. Ô, Má, por que os bancos não acabam com a poupança? Sabendo que é um produto inferior a, por exemplo, a bons CDBs. Por que existe? E ainda por cima, a maior parte dos brasileiros acho que estão na poupança, Sim. por falta de conhecimento, né? O que você acha? O que acontece aí? É porque a poupança, ela é o instrumento usado para financiar empréstimos do sistema financeiro de habitação, que é uma taxa subsidiada. Então, ela é um instrumento importante de financiamento para empréstimos imobiliários. Então, inclusive, é uma questão, né, nos bancos, eles ficam se perguntando, porque como as pessoas estão migrando para outros tipos de investimento, tem o risco de você não conseguir fomentar esse programa de taxas subsidiadas, né? Então, como as taxas são mais baixas desse programa, as taxas que a poupança paga também, né? A captação dos recursos também tem que vir a taxas mais baixas. Quanto que a poupança está pagando hoje, Marília? 70% do CDI. Muito inferior. Mesmo que não cobre imposto de renda, está muito inferior. Muito inferior. A um CDB que paga 100% de CDI. Exato. E dá para achar com facilidade. Ah, mas tem imposto. Mesmo assim, tá pagando muito mais, Com né? certeza. A poupança sempre rende menos. Sempre rende menos. Se a gente do que falar o Tesouro anual, Selic. quanto que dá mais isso? A poupança? Hoje, 6 e pouquinho, a não é isso? 14,25 de Selic. Eu tô até falando isso aqui porque a pessoa às vezes fala assim, né? Ah, eu pus na poupança. Aí vamos supor que você colocou... 9,97. Ainda que tá bom, né? Porque se fosse com uma taxa diferente, estaria muito pior, abaixo de 8,5. Mas assim, a pessoa fala assim pra mim, Carol, mas pra mim tá bom. Porque eu coloquei lá R$500 na poupança e no final do ano tinha, tô dando um exemplo aqui, R$30. Então eu ganhei R$30, tudo bem, mas o seu poder de compra diminuiu com a inflação. Porque aqueles R$30 não compram mais as mesmas coisas como você comprava antes. Então, acho que isso que fica na dúvida, que as pessoas não entendem. Assim, o que eu percebo é que a poupança, ela já é um produto clássico do brasileiro. Então, para quem não sabe nada de nada, a verdade é que o mercado financeiro é um lugar inóspito, né? Assim, é difícil. Quem não entende nada sobre isso, realmente é difícil entender. Então,
quer começar pela poupança, colocar R$500 só pra, né? Sentir. Ter o hábito, pelo menos, né? Ter o hábito de poupar. Porque no final isso que é o mais importante, né? Exatamente, São os a aportes que consciência. você vai colocar de forma consistente, né? Então, tudo bem, começa pela poupança. Mas se você tem R$500, no final do ano você ganhou 30. Você podia ter ganhado 35. Aí você pensa assim, tá bom, não mudou a minha vida e eu já tô aqui confortável com a poupança, ok. Agora, quando você tem 5 milhões, É complicado. você abre mão de muito dinheiro. Muito dinheiro. E quanto maior a Selic, maior é a boca de jacaré que abre entre o retorno da poupança e o retorno do Tesouro Selic, por exemplo. Então, quer começar pela poupança? Eu sempre falo assim, tá bom, começa. Tá bom? Mas a pessoa vai só querer pra o você hábito de começar. poupar, né? Isso. E Já aí, virou a chavinha na cabeça, pelo menos, né? Vamos poupar. Isso, já começou, Exato. já tá lá Tô vendo. poupando, não tô investindo, tô poupando. Isso mesmo, se precisar de dinheiro, sei que tenho aqui, não vou pegar empréstimo, não vou pagar juro alto, legal, então já começou, tá ótimo. Só que você mesmo vai percebendo que a partir de quando aquele dinheiro vai ficar relevante para você, não é mais ganhar R$5 ou R$5 a mais ou R$5 a menos, é ganhar R$2.000 a mais e R$2.000 a menos. R$2.000 já dá para fazer alguma coisa, né? Claro. Então, é isso que você tem que pensar. Se você quer começar pela poupança, começa. Mas aí depois, enquanto você começou, vai procurando entender um pouquinho mais de investimento. Aí você só mudar para o CDB já melhora muito. Você já é igual, a minha amiga, eu tenho uma colega da academia que ela falou assim, eu deixo tudo em conta corrente. Nossa. Eu falei, não, senta aqui comigo. Ela, mas não tá certo? Pelo menos tá lá. Eu falei, não, tem investimento pra você fazer. Daí eu O pai expliquei. da Camila deixou 3 anos parado na Caixa Econômica, R$10.000. Então, Isso foi um E pecado que aí? fizeram com ele. exato. E aí você passa a ensinar um pouquinho, a pessoa já entende, né? Agora, uma pergunta que tem me feito muito, Márcio, saindo um pouquinho... Vamos pro lado, assim, dos endividados, infelizmente, que o Brasil tem muitos. As perguntas que me chegam muito Carol, eu tô endividado no cartão de crédito, eu não sei o que fazer, tô desesperado. Qual é a melhor saída para essa pessoa, Má? Hoje em dia, o que os bancos oferecem para quem está endividado no cartão de crédito é um empréstimo pessoal, né? Que já tem juros menores. Porque o cartão de crédito é o pior. Cartão de crédito rotativo são as maiores taxas de juros. Então, se você conseguir um financiamento, o crédito pessoal, vai ser uma taxa de juros um pouquinho menor. Agora, os mais baratos mesmo são consignado e home equity, que a gente chama. Então, você tem que ter alguma garantia. Ou é a garantia do fluxo do seu salário, ou é a garantia de um imóvel. Quando você tem uma garantia, o banco fica mais seguro de que ele vai conseguir aquele dinheiro de volta. Sim. Então, ele pega uma taxa de juros mais baixa. Porque no Brasil, a taxa de recuperação de crédito é muito baixa. Por isso que os bancos cobram tão alto Esses juros. pelos empréstimos. Pra valer a pena, né? Para valer a pena para eles. Por exemplo, você faz um empréstimo, a pessoa não paga. Você tenta tomar a casa da pessoa, a nossa justiça fala assim, não pode. Porque a casa da pessoa é o único lugar que a pessoa mora. Não pode morar na rua, é bem Não de pode morar família na que rua, fala, é né? bem de família, então não pode pegar. Aí ele não consegue pegar nada. Não pode pegar o carro. Não pode pegar isso, não pode pegar aquilo. Aí eles não conseguem recuperar nada. E aí a taxa de juros tem que ser maior. Sim. Todo mundo paga a conta. Agora, se você consegue colocar um imóvel como garantia, ou alguma outra coisa como garantia, fluxos do seu salário não consignado, você já consegue juro bem mais baixo. Porque daí aumenta as chances dele conseguir aquele dinheiro de volta e aí ele consegue te pagar, te cobrar menos também. Ou então a pessoa ir poupando, né? Se ela puder fazer isso, ela chega lá no banco com... Porque o banco que é o principal. Os juros, para eles, tanto faz, digamos assim, né? Então ela chega lá, sei lá, ela deve 10, se ela chega com 2, de repente o banco aceita, né, Má? Depois de algum tempo, né? Primeiro eles ficam cobrando, aí vai ficando aquele bolo absurdo, aí acho que passam 5, 7 anos, eles entram para tentar renegociar. Mas daí você já ficou com o nome sujo, Sim. aí já é uma Já complicação. atrapalhou toda a sua vida. Até você chegar num ponto deles aceitarem, é quando eles falam assim, esse cara não vai pagar Não mesmo. vai pagar de jeito Esquece, nenhum. esse cara já era. O que ele me pagar tá bom. Mas até chegar, ele já tá Uma bem... bola de neve, né? já prejudicou bastante. Marília, previdência privada é uma boa hoje no Brasil? Como escolher a melhor opção para previdência? É um bom investimento? O que você acha? Previdência privada é um instrumento mais tributariamente eficiente que a gente tem no Brasil.
Uhum. Ele é um investimento que menos paga imposto de renda. Claro que tem os isentos, né? A gente não sabe como vão ficar os isentos depois dessa reforma dos dividendos. Acho que eles não vão entrar, vamos ver. Mas, tirando os isentos, os fundos de previdência são os mais tributariamente eficientes, porque depois de 10 anos você é cobrado uma taxa de imposto de renda de 10%. Enquanto no investimento de renda fixa tradicional, a menor taxa é 15%. Então, vamos supor, se eu comprar um Tesouro Selic e segurar por 10 anos, no final eu vou pagar imposto de renda de 15%. Uhum. Se eu comprar um fundo de previdência que investe em Tesouro Selic e ficar por 10 anos, eu vou pagar no final 10. Então, tributariamente é muito mais eficiente. O que você tem que se atentar? O fundo de previdência, ele é só uma casca. Uhum. Você tem que colocar alguma coisa lá dentro, né? Então, vai ser um fundo de previdência do quê? Sim. O que esse fundo vai comprar? E o que acontece, na ampla maioria das vezes, é que as pessoas investem em fundos de previdência ruins. Esses de grandes bancos, né? Assim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, você vai ver, tem uma taxa de administração gigantesca, uma performance bem abaixo do CDI, e aí não compensa. Era muito melhor você ter investido num Tesouro Selic com um imposto de renda 15%. Sim. Você paga 5% a mais do imposto de renda, mas você ganha uma rentabilidade bem melhor. Então, se for para investir num fundo ruim, é melhor não ir para o fundo de previdência e investir no Tesouro Selic. Agora, se você for para um fundo bom, um fundo até com potencial de ter mais performance, né, no longo prazo, render até mais do que o CDI, aí é o melhor dos mundos, porque além de você render mais do que o CDI, você vai pagar menos imposto de renda. E para sucessão patrimonial também, né, Mar? Maravilhoso, não passa no inventário, você escolhe lá o beneficiário, é imediato, né, assim, depois do falecimento você recebe rápido o dinheiro. Então é até bom a gente falar isso, porque eu vou acrescentar algo assim que pode parecer não importante, mas é. Quando você for, de repente, investir numa previdência, você tem, meu amor, o direito de ler aquela lâmina. Parece impossível, mas aí você fala, olha, eu quero ler a lâmina dessa previdência junto com você, com quem tiver, né? E me explica um pouquinho a taxa de administração, que a gente falou aqui, né? A rentabilidade, o que tem nesse fundo, para você escolher bem. Porque as pessoas falam, a previdência privada não presta. E não é bem assim, né, Má? Tem para pessoas, às vezes, que são, né, que tem lá até, tem empresas que têm a previdência privada para os funcionários. Então é importante a gente saber, porque o brasileiro muitas vezes coloca numa previdência e ele não sabe, né? Ele não tem nem noção do que tem que avaliar. E outra coisa que eu também fiquei muito chateada e vou falar para o pessoal ficar atento. A previdência, Má, me corrige se eu estiver errada, ela é um investimento para longo prazo, né? E aí, por exemplo, eu fui com a minha avó uns anos atrás, num banco, e eles queriam vender uma previdência privada para minha avó que tinha 70 anos. 75, por aí. E sabe, então tem que tomar muito cuidado com essa questão de prazo também, né? Total, só se eles já estivessem pensando em sucessão, mas eu imagino que não foi para isso que ela procurou, Não, né? Pois é, exato. A gente vê isso bastante. Acontece alguma coisa, a pessoa precisa resgatar. O imposto de renda da Previdência começa com 35% até 2 anos. Então Bem alto. é muito alto. Então, se você não consegue esperar 10 anos, não investe em Previdência, de jeito nenhum. Isso é super importante. Marília, vamos falar um pouquinho de economia no Brasil, né? A gente já falou muitas vezes aqui, batemos na tecla da Selic 14,25% e que vai continuar em alta. Mas a gente viu a Bolsa de Valores dar um respiro nessas últimas semanas, né? E aí muitas pessoas começam a olhar de volta, né? Poxa, os fundos imobiliários voltaram a subir, as ações estão subindo. O porquê que a gente teve esse respiro na Bolsa de Valores recentemente? Por que a Bolsa saiu ali dos 122 mil pontos para 132 mil pontos? A gente teve algumas empresas reportando resultados muito bons, né? Muito acima aí do esperado. A gente teve um fluxo de gringos também entrando na Bolsa Brasileira. Fazia tempo que a gente não via isso. Então, teve também esse fator. Tava muito barata a Bolsa. E eu acho que a gente teve algumas notícias positivas também de cenário mesmo, com o governo perdendo um pouco a popularidade, de repente Tarcísio aí melhorando, né, no cenário das pesquisas. Então,
Eu acho que foi um conjunto de coisas que deram suporte para essa alta, mas o principal motivo é que estava muito barata. Sim. Tava num ponto que qualquer espirro ia fazer a bolsa performar bem, porque tava muito barata, tá com preço sob lucro nas mínimas históricas ainda. E aí, realmente, qualquer notícia pequenamente boa já começava a fazer preço. E começou com várias pesquisas eleitorais dando piora, né, na popularidade do Lula, e a bolsa começou a O mercado deixa claro que não quer o Lula, que quer uma mudança, né? Eu acho que não é o Lula em si, porque o mercado aceitou o Lula quando ele entrou. Sim. Imaginando que ele ia ser pragmático do ponto de vista fiscal. Porque o Lula 1 foi bom do ponto de vista econômico. Ele colocou o Palocci fez uma restrição fiscal enorme e ele conseguiu governar. No Lula 2, a mesma coisa. Fez restrição fiscal no início do governo e aí depois gastou mais. E ainda pegou um super ciclo de commodities. Então, foi uma política econômica razoável. Então, o mercado não desgostava do Lula, não. Ele até ganhou com o apoio de muita gente do mercado financeiro importante. Muitos bancos financiaram o Lula, né? Exato. E economistas de renome apoiaram e tudo. Então, o mercado não desgosta do Lula. O mercado desgostou muito da Dilma por conta da política econômica dela, que o Lula 3 foi muito parecido. Sim. O Lula 3 foi muito parecido com Dilma 1 e Dilma 2. E muito diferente do Lula 1 e do Lula 2. Então, aí ele perdeu o apoio. As pessoas tinham votado nele, o pessoal de centro, votado nele pensando, ele não vai ser extremista. Ele não vai ser extrema esquerda, ele vai ser centro-esquerda. Uhum. E ele foi extrema-esquerda. Ou seja, ele tá concedendo muitos benefícios, não tá tão preocupado com os gastos, e aí a gente acaba tendo uma fuga de capital estrangeiro, porque o gringo não é bobo, né, Marília? Ele olha o Brasil, opa, você tá gastando mais do que deve, cara? Pô, eu não vou colocar meu dinheiro aí, eu vou pro México, eu vou pra Índia. E você não acha também que o Trump, também com essas taxações nos próprios parceiros, como o Canadá e México, que sempre foram parceiros dos Estados Unidos, e agora o Trump vai e começa a cutucar os próprios parceiros, você não acha que essa incerteza econômica dos Estados Unidos, que talvez vai ter que ficar um juros mais elevado durante um tempo, a inflação por lá talvez ainda vai ter um probleminha para cair, você não acha que a gente teve uma fuga de capital dos Estados Unidos olhando outros países, e um deles foi o Brasil por estar muito barato? Isso ajudou a gente derrubar o câmbio e subir bolsa? Acho que sim. Não acho ainda que a gente teve uma fuga de investimentos de lá. Acho que os Estados Unidos estava muito caro, então teve um pessoal realizando um pouquinho lucro. Acho que o pessoal ainda está muito lá, mas acho que deveriam repensar. Porque lá, você pensa assim, a gente fechou esse ano com déficit quase de 0 e já estamos aqui desesperados com fiscal e tudo. Lá eles estão com déficit de 7,5% do PIB. E uma dívida PIB acima de 100%. Sim. Então, eles manterem a taxa de juro mais alta por mais tempo e aumentando tarifas, não se preocupando tanto quanto a inflação, é um cenário bem complicado, né? Porque eles vão ter que pagar um juro mais alto em cima de uma dívida que cresce 7,5%. Aliás, Sim. até um pouco mais. Então, é bem complicado isso nos Estados Unidos. Eu acho que os investidores deveriam, sim, revisitar. E aí, quem entra no radar, né? Porque se você pensar, muita gente saiu do jogo recentemente. Você teve a Rússia saindo do jogo como exportador de commodities e como país investível. Ela era dos BRICS, muita gente investia na Rússia. Ela saiu do jogo. Todo o leste europeu saiu do jogo, né? Porque tem a questão geopolítica. China não é um lugar investível, né? Apesar de eu adorar a China e tenho posição em China, mas não dá para você investir muito dinheiro lá. E aí você tem Turquia, que enfiou os pés pelas mãos. Índia tá muito cara. Tá mais cara que os Estados Unidos. Tá muito, muito cara. Então, você tem poucas alternativas, né? E nesse sentido, quando você olha pro Brasil, você fala assim, olha, é um patinho feio que não tá tão feio assim. Exatamente. Todo Tá com mundo déficit pensa que é só o zero. Brasil, né? E ainda é possível, podemos ter uma troca de governo. Exatamente. Tudo isso começa a brilhar o olho do estrangeiro, né? Que talvez a gente vê aí uma piora no governo Lula, e a gente não tá batendo no Lula, a gente tá discutindo economia, e a política faz parte, né?
Mas o mercado e os estrangeiros começam a mostrar, né, com melhor olhos, um governo novo que venha com mais cuidado com os gastos públicos, com o fiscal. Porque no final do dia, a gente não pode investir num país que está indo pro buraco, né? Exatamente. Eu acho que a dívida pública vai ser um grande problema em algum momento aí das próximas décadas. Você tem os países muito endividados. E países desenvolvidos. Ninguém quer investir, né? É igual você tem uma padaria, toda endividada. Você vai colocar seu dinheiro lá? É difícil. Quando eu vou explicar, eu falo, peraí, mas vamos pensar. Se você tem uma padaria toda endividada, você vai investir nela? Aí a pessoa, não, eu falo... Por isso que os gringos pensam também, pra onde eu vou investir, né? É o que aconteceu com a Argentina, que tá mudando. Como é que você avalia o cenário do governo Milei na Argentina? Pois é, o que ele fez foi incrível, né? Você já tá vendo expectativas de inflação caírem, inflação cair, atividade melhorar, né? Então, foi a maior alta da Bolsa no mundo, não foi? Foi. Que a Argentina acho que tava tão cagada que qualquer situação ali já ia disparar, né? Exato, você tinha juro de 40%, né? Tava uma coisa assim... um cenário realmente de crise profunda, depressão mesmo. E ele conseguiu fazer um turnaround bem relevante lá. O problema da Argentina, eu acho que ela não tem instituições tão fortes como tem o Brasil. Então, ela é muito ligada a ciclos econômicos. Se você pega um presidente bom, é muito bom. Se você pega um presidente ruim, é muito ruim. Se você for ver bem, a nossa centro-esquerda, a nossa esquerda... extremista já é mais centro-esquerda, né? Querendo ou não, o Lula tem lá o presidente do Banco Central que tá jogando a Selic em 5. Você tem um déficit que agora tá indo para um déficit de 0, né? Quer dizer, não é a esquerda Kirchner, né? É uma esquerda mais moderada. Então, precisa só ver se o próximo presidente continua de onde ele parou ou se... voa, mas dali a pouco é um trade também, né? Precisa ver se é um trade. Ô, Má, deixa eu te fazer uma pergunta. Caixinha do Nubank. Você gosta? Porque tem muita gente que fala, Carol, acho pra vocês também. Vou colocar, minha reserva de emergência tá na caixinha do Nubank. O que você acha? Então, eu não sei se eles mudaram alguma coisa em relação ao passado, mas a caixinha da Nubank era uma caixa preta, né? Você não sabia onde estava investido. E aí eles investiam, dentre outras coisas, em crédito privado. Então, quando deu aquele problema com as lojas americanas, com a Light, eles tiveram rentabilidade negativa. Então, eu gosto muito de ser transparente em relação àquilo que eu estou investindo. Eu tenho que saber, essa caixinha investe o quê? Se é uma caixinha que investe em Tesouro Selic, se for, ok. Agora, é uma caixinha que... eu nem sei o que essa caixinha está comprando, aí acho que não. Mas agora eles falam que a caixinha investe em Tesouro Selic? Eu acho que eles mudaram isso e eles colocaram uma caixinha, tipo, reserva de emergência, Tesouro Selic. Sim. E outra caixinha, crédito privado. É legal até explicar o que são essas caixinhas, né? Porque pra quem tem conta no Nubank, sabe. Pra quem não tem, não sabe. Quando você entra na conta do Nubank, outro dia eu até abri conta lá também pra ver como é que funciona, você tem lá várias caixinhas, que eu achei interessante aquela ideia. Por exemplo, você pode criar uma caixinha, Meu Casamento. Você dá o nome lá, Meu Casamento. Aí você vai escolher quais produtos você vai colocar ali. Vou colocar num título IPCA mais 7 para vencimento daqui 5 anos. Que eu vou casar daqui 5 anos. Você pode colocar a faculdade do meu filho, o nome da caixinha. Você vai escolher os seus produtos. E aí tinha a caixinha reserva de emergência. Só que, foi o que a Mari explicou, dentro dessa caixinha reserva de emergência antigamente, você não conseguia ver o que tinha lá dentro. Então você estava confiando que estaria num lugar muito seguro. Só que comeram bola de colocar não só Tesouro Selic, por exemplo, como também produtos ligados a debêntures, no caso, né? De lojas americanas e tal. E aí, quando essas empresas tiveram um problema e não conseguiram pagar, aí a rentabilidade ficou negativa, o que não pode acontecer com a nossa reserva de emergência. E aí Como é que a pessoa... Até quero te perguntar, como é que a pessoa faz para colocar o dinheiro dela nessa caixinha? Ela vai estar lá, você pode investir. Quero investir R$10 nessa caixinha. Entrou na conta corrente. Mas só que aí a gente tava falando de uma caixinha automática, que o Nubank já colocava como reserva de emergência. Sim. Porque você pode criar a sua reserva de emergência, uma caixinha. Entendi. O nome da caixinha simplesmente foi para você colocar ali sonhos, exemplo, ou objetivos. Mas aí, por exemplo, comprar meu carro, criei uma caixinha. Tá, mas aí cai na sua conta corrente e você tem as caixinhas lá, é isso? E a pessoa só transfere, é isso? Eu não sei porque eu não conheço. Você vai criar uma caixinha de investimento. Entendi. Tipo assim, em vez de você entrar no teu Banco Itaú, que vai estar lá, CDB de liquidez diária, 100% CDI, tenho R$100.
no Nubank você pode criar uma caixinha. Minha reserva de entendi. emergência. Entendi. Fica algo Separa. didático. Então, ao invés de você ver a sua carteira consolidada, você pode vê-la separada. Por sonhos, objetivos. Viagem, casa. Legal. E, É aposentadoria. didático. Ficou algo pro jovem, assim, que tá começando. Às vezes eu acho o Nubank, assim, muito moderno, assim, Moderno. sabe? É um banco muito bacana. Agora, claro que a gente entende que talvez não vai ter os melhores produtos, como o BTG, como a XP, que vão ter uma plataforma maior. A gente falou de debentures, queria saber a sua opinião sobre debentures. E quando que vale a pena a gente contratar uma debenture? E o que é uma debenture? Acho que é importante explicar, Marília. A debênture é um empréstimo para empresas não financeiras. Então, se for uma empresa financeira, ou seja, um banco, não pode emitir debêntures. Por quê? Porque vai emitir outros produtos e vai ter a garantia do FGC para algum deles. O FGC ele não entra nas debêntures e não entra nos títulos de empresas. Então, a debênture é um título de dívida emitido por uma empresa não financeira. Também não tem nada a ver com o governo, são empresas. E as debêntures, elas tentam, algumas debêntures, amarrar aquele crédito também com umas garantias. Então, às vezes pode ter a garantia de um imóvel, às vezes pode ter uma fiança, às vezes pode ter o aval do controlador. Então, você pode costurar uma garantia que vai deixar aquela debênture bem segura, né? Então, pode ser boa ou pode ser ruim. Pode ser de um emissor como a Lojas Americanas, que no final tinha uma fraude contábil enorme e acabou não pagando os debenturistas. Ou a Light também, que acabou atrasando o pagamento dos debenturistas. Ou Rodovias do Tietê, que era um projeto de concessão que também defaultou. Então, tem debêntures e debêntures. Tem debenture da Vale, que... Tem as incentivadas, né, Má? Tem as incentivadas, que aí são projetos de infraestrutura, aí são debêntures de longo prazo, ligadas a projetos, às vezes, de concessão, né? Plantas de infraestrutura, que são isentas. Isentas de imposto. Isentas de imposto. Essas debêntures de infraestrutura são isentas de imposto. E aí, o que você tem que olhar é se aquela empresa que está garantindo a debênture, ou se aquele projeto que está garantindo a debênture, se é seguro ou não. Então, você vai ter que fazer uma análise de crédito, você vai ter que olhar esse balanço. Por exemplo, você pegar uma debênture da Petrobras, uma debênture da Vale, você tem uma segurança que são empresas que... Uma debênture do Itaú, sei lá. Do Itaú não pode. Tem que ser empresas como Vale, não Petrobras. financeiras. Não isso. financeiras. Setor elétrico. Então, Isso. você vai ter a segurança dessas empresas. Aí, por exemplo, aí você tem uma debênture da Lojas Americanas, que até então a gente achava que era muito confiável. Até apareceu uma fraude de 40 bilhões de reais e que aí as pessoas que... Porque quando você pega uma debênture, você está emprestando seu dinheiro para uma empresa, Isso. né? E aí, no caso, uma Lojas Americanas. Emprestei meu dinheiro para Lojas Americanas. A Lojas Americanas apresentou um balanço com muito problema. Passou a não pagar as pessoas. E aí, para onde recorre? Para onde vai chorar isso aí? Aí você tem a Assembleia dos Debenturistas. Então, você... Esqueci agora como é que chama. Sempre que você emite uma debenture, você tem uma empresa, que eu esqueci o nome, responsável por... Securitizadora, não? Uma securitizadora, exatamente. Responsável por organizar. Então, eles que veem se os pagamentos estão sendo feitos na data correta. Se tem um covenant, por exemplo, a empresa não pode ter mais de 2,5 vezes a dívida líquida EBITDA. A securitizadora que vai olhar, ver se ela está cumprindo tudo isso ou não e vai fazer no final um relatório anual falando se está tudo certo, se foi pago e tal. Se não foi pago, ela chama uma assembleia. Uhum. E aí, dentro dessa assembleia, os cotistas, os detentores da debenture vão decidir o que eles vão fazer. Se vão decretar vencimento antecipado, se não vão, se vão aceitar um waiver, que é uma taxa que a empresa paga para deixar não cumprir os covenants, se não vão, ou se vão entrar na justiça para tentar reaver alguma garantia daquele pagamento. Então, cabe às securitizadoras fazerem esse trabalho de reunir em assembleia os debenturistas. E para você escolher uma debenture ou um CDB ou um tesouro direto, a debenture estaria na última escolha, Marília? Ou ela teria que pagar muito para valer a pena, assim? Não necessariamente. Por exemplo, se você pega uma debenture da Vale, a Vale é uma empresa que tem mais caixa do que dívida. Uhum. Ela é muito mais segura do que um CDB de um banco que está sempre em prejuízo. Sim. Né?
Então, eu prefiro uma debênture da Vale a um CDB de um banco ruim. Porque, né, você tem empresas muito boas. Uhum. Agora, não tem garantia do FGC, não tem garantia do governo, enfim. Se for uma empresa ruim, você tem muito menos garantias. Então, você tem que tomar mais cuidado, você tem que fazer uma análise de crédito. E teoricamente, as debêntures pagam mais do que os títulos bancários. Só que os títulos bancários, geralmente, eles são emitidos para 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. São títulos mais curtinhos. As debêntures são títulos de 10 anos, às vezes mais, 15 anos. Então, são títulos quando você quer investimentos mais para longo prazo. Quando é que você vai entrar nas debêntures? Quando o spread de crédito estiver alto. E ele estiver te recompensando pelo risco. Uhum. O spread de crédito é o quanto essas debêntures pagam acima da taxa do título do governo. Sim. Então, vamos supor que o título do governo está IPCA mais 7,5. Uma debênture da Light vai ter que pagar IPCA mais 20. Exato. Né? Para alguém Exato. querer comprar. Ainda mais a Light, meu Deus. É um risco danado, né? Exato. Agora, uma debênture da Vale vai pagar IPCA mais 7,80. Vai pagar muito pouquinho a próximo do que o Mas título aí é o do que Tesouro você paga. falou, né, Maia? Uma empresa de confiança, às vezes vale até mais a pena, né? Assim, quando é um spread muito baixinho, eu não entro, não. Porque... Você gosta, mano? Então, também vale o mesmo racional. Quando os spreads de crédito estão abertos, por exemplo, quando teve o problema do balanço das lojas americanas e logo depois da Light, os spreads de crédito disparavam. Então, você conseguia títulos AAA com spread de crédito de 150 bases acima da B. Então, estava IPCA mais 6, por exemplo, um título do governo, você achava uma empresa AAA pagando IPCA mais 7,5. Isenta de imposto. Isenta de imposto de renda. Aí Aí já foi ficava- maravilhoso, Sim. foi a festa. A gente saiu né? investindo à torta e à direita em empresa AAA. Deu assim, sei lá, 6 meses depois, elas estavam todas a IPCA mais 5, 5,5. Porque depois os spreads de crédito caíram. Então, dá pra fazer, é legal fazer, só que depende muito da época. Agora tá péssimo de entrar em crise crase debêntures, porque os spreads de crédito estão nas mínimas históricas. Então, tem que tomar muito cuidado. As pessoas, como a bolsa estava patinando, as gestoras estavam perdendo dinheiro em fundos multimercado e fundos de bolsa, eles abriram um monte de fundos de crédito, Sim. principalmente isentos, Uhum. por conta da mudança de legislação do fundos exclusivos. Então, nasceu fundo isento, assim, como se não houvesse amanhã. E eles são obrigados a comprar os créditos em até 6 meses. Sim. Então, eles estão tomando tudo que é crédito isento e os spreads Diminuindo. estão no chão. Péssimos. Uhum. Ô Marília, eu vi no seu canal um vídeo muito interessante, que viralizou bastante. Que você fala sobre tomar cuidado com algumas pegadinhas que existem no mercado. Por exemplo, eu vou citar algumas empresas aqui. Tá, PicPay, Mercado Pago, entre outras empresas, oferecendo CDI mais 120%, CDI mais 130%, CDI 150%, sei lá. Muito chamativo. Mas pelo que eu entendi, eu não assisti o vídeo inteiro, existem algumas pegadinhas que você precisa tomar cuidado. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu não lembro desse vídeo especificamente, mas assim, as pessoas elas têm a mania de chegar na corretora, né, e pegar, filtrar por rentabilidade da maior... 150. Aí elas veem umas rentabilidades muito altas. E às vezes são de bancos não tão seguros. Então, um banco que está no prejuízo, um banco que tem uma carteira de crédito muito arriscada, um banco que tem Basileia no limite do aceitável pelo Banco Central. Tudo isso gera risco para a operação. Se ele for liquidado, você cai lá na fila do FGC. Então, você não tem que olhar só pela taxa, porque a taxa alta sinaliza uma coisa, que o banco é mais arriscado. Não tem como você investir em taxa alta para banco seguro. Exato. O Banco Seguro não precisa disso. Não. Não precisa pagar mais por Vai tentar comprar um CDB a 120% CDI no Itaú. Exato, não existe. Ele não vai te vender. Então, não é só uma questão de retorno, é uma questão de risco versus retorno. Você não pode tomar uma decisão só baseada no retorno, porque o seu risco é maior, né? Quantas pessoas no meio da pandemia foram para a fila da FGC, Sim. né? Por conta de investir em banco quebrado. É complicado isso. Só que
Os bancos que mais pagam FII de comissionamento para os distribuidores, obviamente, são os piores. Claro, para atrair crédito para eles, né? Exatamente. Então, você vai lá que nem um pato e cai na armadilha deles. Eles te Exato. pagam uma taxa maior e você fala, ai, que maravilha. No final, você está investindo num banco que não conseguia investimento de outro lugar nenhum. Só você está investindo e está investindo cada vez mais e pensando no FGC. Ah, mas o FGC vai me segurar. E aí, todo mundo faz isso. E aí, você tem um monte de banco que era pequeno, micro, de repente virou um banco grande só por conta do FGC. Exato. E Tá você sabe. pagando dinheiro no Tem FGC. um banco que era BRK, o nome? Eu falei besteira, uma corretora que passou perrengue, né? Sim. E quebrou. Uhum. E tinha muita gente com dinheiro investido Muita lá. gente. Era um dos queridinhos das plataformas. Até muitos influenciadores falaram aqui que tinham dinheiro e tudo. Tem que prestar atenção, né, Mar? Agora, assim, por exemplo, PicPay, que a gente fala, eles estão, por exemplo, PicPay, Mercado Pago, etc. Eles estão com a saúde financeira legal? Então, esses tipos de operação, eles não são nem bancos, eles são meios de pagamento. Sim. Os meios de pagamento, eles têm uma regra diferente. O dinheiro que você deixa lá, ele não entra, por exemplo, na fila do FGC. Ele não é garantido pelo FGC. Os meios de pagamento, você tem que ter o lastro desse dinheiro em títulos públicos federais. Como se fosse uma compromissada. Então, ele é um pouquinho diferente. Para esse dinheiro que está em lastros, né, para essas contas de meio de pagamento, é seguro. Só que às vezes você entra lá e vai fazer um CDB do PicPay. Aí não. Aí entra no FGC e aí entra no risco do banco. Sim. Então depende muito do produto. Se é na conta de pagamento, que daí tem a garantia dos lastros dos títulos públicos federais, aí é ok. E isso é regra do Banco Central. Ou se é um CDB ou RDB da própria instituição, que aí já tem o risco do balanço do banco. Né? Então, isso que tem que tomar cuidado. Qual é o produto que você está investindo? Porque às vezes não é óbvio para quem está investindo se é um CDB ou se é a conta do meio de pagamento. E aí não está óbvio também o lastro da operação. É Até para a super gente é importante. difícil. Sim, com certeza. Não, é super importante esclarecer, porque tem muita gente que investe em PicPay. Por exemplo, essas informações eu não sabia. Eu não invisto, mas tem muita gente que investe. Muito legal Muita. a gente chamar atenção para isso. Uhum. E aliás, vamos chamar a atenção para você que está nos assistindo. Se você está gostando aqui do nosso episódio com a Marília, com a Carol Dias aqui comigo, já senta o dedo no botãozinho de curtir, pessoal. Muito importante, a gente sempre pede, porque realmente estar aqui no YouTube não é fácil. A gente tem toda uma estrutura. A Marília tem que vir da casa dela, a Carol, eu também que venho de Santa Catarina para São Paulo gravar. A gente pede com muito carinho que você aperte o botãozinho de curtir, se a gente está conseguindo agregar você, tá certo? Não deixa de ajudar a gente também. Marília, quais são os maiores erros do investidor de renda fixa, na sua opinião? Acho que, primeiro de tudo, é ele não se atentar qual indexador ele vai investir. Então, são 3 indexadores, né? A gente já falou bastante aqui, ó, o pré-fixado, pós-fixado e indexado à inflação. O pré-fixado e o indexado à inflação, eles têm risco de marcação a mercado. Então, você pode investir num pré-fixado, querer resgatar dali a um mês e dar prejuízo. Então, às vezes, quem não sabe nada sobre renda fixa, é complicado, né? Você vai investir mas não era um título do governo, não era seguro, como é que tá me dando, né? Não era renda fixa, como é que tá me dando um prejuízo? Então, tem que se atentar qual indexador. Um segundo erro comum é isso que a gente já comentou dos créditos privados, né? Investir só olhando a taxa. Aí é terrível mesmo, você vai investir em títulos muito mais arriscados. E o outro, eu acho que é não considerar o ganho que você pode ter com o efeito de marcação a mercado. Porque às vezes, é o que eu falei, você se trava num CDB de 5 anos. Porque eu entrei no de 5 anos, porque o de 5 anos pagava 105 do CDI, enquanto o de 1 ano pagava 101 do CDI. Aí você se trava por 5 anos para ganhar 4% a mais do CDI, sendo que se você investisse no IPCA+, num ciclo de queda, você ganhava 200% do CDI num ano. Uhum. Então, não necessariamente você abrir mão de liquidez vai ser a melhor estratégia para o seu investimento.
E às vezes a pessoa quer 120 do CDI, ao invés dela tentar a marcação a mercado para ganhar 150, 200 ou 120, ela vai para um título de crédito extremamente arriscado. Né? Para um banco arriscado ou para um CRI, um CRA, uma debênture de uma empresa extremamente arriscada. Então aí também acho que não vale. Eu prefiro ir para um título público e tentar a marcação a mercado. Claro, num cenário que eu acho que é propício para isso. Para ganhar 150 a 200 do CDI, do que investir num título bancário a 4% a mais do CDI ou num CRI, CRA, debênture de uma empresa super arriscada. Então, tem várias estratégias, percebe? Que você pode usar na renda fixa. Você pode ir para só títulos do governo. Mas qual título? Aí você tem que escolher. Sim. Não, eu vou para o crédito privado. Bancários ou de empresas? Tem que escolher. E dentro dos créditos privados, eu vou para os mais arriscados, vou tomar esse risco, ou vou para os mais seguros, mas tentar fazer a marcação ao mercado. Então, são várias escolhas inteligentes que você pode fazer na sua carteira de renda fixa para render muito mais do que o mercado, para bater o mercado, para render até mais do que ações. Mas você tem que fazer umas escolhas conscientes. Uhum. Sabe algo que eu acho importante falar? Mas eu ouvi você falar aqui uma vez, eu nunca mais esqueci. Carência. Porque tem pessoas que colocam lá, por exemplo, eu vou colocar meu dinheiro aqui nessa LCI. Só que essa LCI tem uma carência, vamos supor, que agora aumentou, né? Vamos supor lá 9 meses. Ou seja, você não vai poder mexer nesse dinheiro pelos 9 meses. E aí a pessoa vai, às vezes ela não entende ou não foi esclarecido, ela vai lá e coloca o dinheiro dela. Aí passa um mês, ela precisa do dinheiro. E aí tem a carência. Então, acho que é muito importante esse ponto também, né, Má? De olhar a carência do investimento. Né? Muito, muito. Você ter um investimento que se encaixa às suas necessidades é o mais importante, porque se você precisar resgatar, você abre mão de muito dinheiro. Uhum. Muito dinheiro. Então, tem que fazer de tudo para não precisar resgatar. Muita gente também investe em COI, né? E aí, às vezes é um produto de 5 anos ou mais. E aí, precisa resgatar no primeiro ano. Não, COI é um barco furado, né? Olha, teve uma época que fazia um jeitinho ali pra não falar, o marketing foi bom, que tinha tanta gente em COI. Eu acho que os assessores de investimento empurraram tanto COI na galera, COI, né? com promessas, né? Agora, Marília, eu sei que você também gosta de ações, né? Nesse patamar que a gente tá hoje, quais são as ações que você tá mais de olho aí, olhando com mais carinho? Nossa, tem muita coisa que eu gosto, assim. Primeiro, no geral, eu acho que a Bolsa Brasileira é um dos melhores investimentos da atualidade. Eu tô, assim, em dúvida se eu prefiro B ou se eu prefiro Bolsa, mas eu acho que eu prefiro Bolsa. Então, eu tô gostando muito de investir em Bolsa no Brasil. Acho que tá muito barato. Acho que a gente tem uma expectativa grande de troca de governo. Isso pode dar um respiro muito bom. Acho que o Brasil tá bem posicionado frente ao cenário global, porque a gente é um país isento, digamos assim, né? A gente conversa com todo mundo, a gente se dá bem com todo mundo, enfim. Então, acho que o Brasil pode se beneficiar dessa onda de polarização. Posto isso, quais empresas eu gosto? Eu gosto de empresas mais sensíveis à taxa de juros, que foram empresas que sofreram muito quando o juros subiu e que podem melhorar bastante com a queda de juros. Então, empresas de crescimento, Banco Inter, essas empresas que o crescimento está todo lá na frente, né? Elas vieram crescendo bastante, entregando muito resultado. Gosto de Prio, né? Uma empresa que a gente gosta bastante lá também, uma empresa de crescimento, vem consolidando o setor, comprando novos postos, enfim, explorando petróleo. Gosto de setor imobiliário também, incorporadoras, porque o mercado de crédito está muito aquecido. Uhum. Então, mesmo com juro alto, está um mercado muito aquecido, o crédito ainda está circulando. E essas empresas sofreram muito quando a Selic subiu. O mercado imaginou que, porque a Selic ia subir, o setor imobiliário ia desabar. Mas não, o setor imobiliário está muito bem, obrigado. Só que essas empresas estão com preço de banana. Então, MRV, por exemplo. Direcional ainda está muito uma barato. empresa que a gente gosta bastante. Então, Lavi é outra que a gente gosta bastante. E agora, recentemente, como eu já tô numa fase um pouco mais com vontade de comprar mesmo, né? Então, você começa comprando os que você mais gosta e depois você Dá uma arrojada. Você vai abrindo o leque. Né? Você vai abrindo o leque e vendo o que tá muito largado. E uma coisa que tá muito largada é o setor de consumo, né? De varejo no Brasil. Porque juro alto, enfim, todas essas coisas.
Então, eu tenho uma de varejinho também, que eu tô lá, minhas lojas Renner. É uma baita empresa, Lojas Renner, né? Uma baita empresa. Lucros todos os anos, muito bem gerida. Exato, e preço de banana também, então... E é um varejo diferente, né, Marília? Porque varejo vestuário, a Renner consegue ter valor pela marca também, né? Tem valor pela marca. A roupa é dela, Lojas Renner. Não vai ter uma roupa igual na C&A, por exemplo. Ela tem a dela, Lojas Renner, qualidade Renner, por exemplo, né? Pois é, e agora eles também, recentemente, tem essa coisa de aumentar imposto para empresas estrangeiras, para comprinhas, né? Sim, da Shein, né? O pessoal tá triste que não pode mais comprar $50. Eu também, $50, né? super triste. Eu não gosto. Não, pra falar a verdade, eu não compro, nunca comprei assim, porque uma vez eu comprei e deu errado o tamanho. É muito pequeno o tamanho. Eu acho que o chinês é menor, você tem que comprar o tamanho maior. É que eu acho que eu sou mais bunduda. Aí não serviu, aí prefiro ir na Lojas Renner, eu gosto. Roupa eu não compro tanto assim lá fora, mas, por exemplo, a AliExpress é uma coisa que eu comprava à torta e à direita, né? Nossa, E agora caro, pra... né? A pessoa tá reclamando. Não, minhas amigas da academia usam essas calças da Shein. Fala que deixa o bumbum bonito e tal. Que só um aspas aqui no nosso programa. E aí elas falaram que tá caro, que tá o preço de uma calça de marca aqui, track field, tudo. Mas é porque acabou a isenção, né? Eles aumentaram 20% o imposto, então... Aí você começa a olhar para outras lojas varejo Brasil, né? Sim. Então acho que de repente elas podem ser vitoriosas um pouquinho, levando em conta essa política. Então agora eu entrei nessas pimentinhas assim também. Então... Apanhou bastante Lojas Renner, que é uma baita empresa, continua lucrando, mesmo na maior crise que a gente teve aí nos últimos anos, de saúde pública, enfim, todo mundo sabe por quê. Lojas Renner continuava lucrando e pagando dividendo ainda, Exatamente. mesmo que seja pouquinho, mas pagava. Pois é. Aí eu tô nessa. Mas você vê, tem vários setores, né, que você pode investir. Em bancos, tem Inter, tem BPAC, que a gente gosta também. Tem várias empresas que a gente gosta. Setor imobiliário também, a gente gosta de várias. Até varejo, agora eu tô gostando, então... Realmente, eu gosto de tudo. Tá barata mesmo. Eu só não gosto de Petrobras. Já tá dando uma arrojada, né? Eu só não gosto de Petrobras, mas se o governo mudar também, Petrobras vai subir. Sim, então... exatamente, né? Aí não vai ter tanta intromissão, talvez, né? Vamos pro nosso ping-pong, Carol? Vamos para o nosso ping-pong e vamos falar antes dos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente. Hoje a gente vai falar do Investidor 10. Na minha opinião, o melhor aplicativo hoje para você fazer estudos de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior. Carol, quero saber mais sobre indicadores fundamentalistas, por exemplo, da Petrobras, que a gente falou aqui. Você vai lá, você vai ter todo um estudo de forma mais prática, mais simples, para você que está começando. E também, se você quiser consolidar a sua carteira lá, meu amor, você pode fazer isso também, tá certo? Para dar aquela ajuda para os Irmãos Dias Podcast, nós vamos deixar um link aqui embaixo para você acessar pelos Irmãos Dias Podcast. É de graça, viu, criatura? É gratuito para você estudar. E também tem um QR Code na tela, tá bom? É de graça, é gratuito, Má. Pra pessoa ir lá e estudar. Não tem que estudar. Vai lá e vai ver o aplicativo, criatura. E nós temos também o Grana hoje, né? O melhor aplicativo de imposto de renda aí, para declarar o imposto de renda. Você que tem seus investimentos em ações, fundos imobiliários, né? Renda fixa, enfim. Você vai utilizar o aplicativo Grana, que vai te ajudar muito, tá? Em vez de ficar quebrando a cabeça aí horas e horas, liga pro amigo, liga pro contador, não sabe como declarar o imposto, o Grana faz tudo pra você de forma automática. É muito rápido, vai te otimizar tempo e também vai garantir que você declare o seu imposto de renda de forma correta. Vai evitar que você pague multas pro governo, que caia na malha fina aí, tenha problemas, perder o CPF é um grande problema. Então, ao você utilizar o aplicativo Grana, você vai garantir que sua declaração seja feita de forma correta. E muitas vezes também ele pode te ajudar a pagar menos imposto ou até zerar o pagamento de imposto, né? Que o Grana tem ali a questão de fazer a coisa certa, mas também que evite que você faça errado e acabe pagando mais imposto. Então nós vamos deixar aqui o QR Code aqui em tela para você, só posicionar o celular, já vai ser levado direto para baixar o aplicativo, tá? E detalhe, hein? Nas próximas 24 horas aí, né, vai ter um cupom de desconto aqui. Você, ao utilizar direto aqui o link, ou o QR Code aqui, ou o link aqui da descrição, R$90 de desconto no plano Mais Grana, um plano anual deles, tá certo? Vai te ajudar muito. E tem um tira-dúvidas lá, o time tá sempre... 24 horas o cupom, hein? 24 horas. 24 horas. E o time tá lá pronto pra te ajudar a você declarar o seu imposto certinho utilizando. Mas o aplicativo é muito didático, é muito fácil, eu e a Carol a gente usa também e ajuda a gente muito. Vamos lá pro ping-pong, Carol? Vamos para o ping-pong com Marília. Vamos lá. Tesouro Direto ou CDB? Tesouro Direto. CDB ou CRIs? CDB. LCI ou CDB?
CDB. IPCA mais ou pré-fixado no cenário de hoje? IPCA+. Pós-fixado ou pré-fixado no cenário de hoje? Pré-fixado. Ações do Banco do Brasil ou Itaú? Itaú. Petrobras ou PetroRio? PetroRio. Taesa ou Engie? Eu não sei. E aí não vai falar, calma, eu vou me arriscar um pouquinho. Vamos falar lojas Renner e quem? E Vivara? Magazine Luiza. Lojas Renner. Lojas Renner ou Vivara, eu tô te colocando aí numa Na armadilha, boa. hein? Numa armadilha, Mar. Mas eu queria te agradecer. Você sempre tão sorridente, tão amável e tão inteligente, né? A renda fixa, assim, realmente a gente tem que ter aulas e aulas, e a pessoa aqui, aulas e aulas de renda fixa, que tá num momento muito bom, né, Mar? Você sabe que aqui você é muito bem-vinda, sempre que você quiser, a gente agradece pelo seu tempo, por você vir aqui ajudar as pessoas. Obrigada, A gente sabe que é tão obrigada, corrido, Carol. tão Eu corrida adoro vir vir com aqui vocês. falar com vocês. É bom que eu sinto realmente que vocês ajudam muita gente, né? Porque acho que você tem que ter um propósito, né? Você tem que passar conhecimento, você tem que ajudar. E vocês fazem um trabalho incrível, então eu faço questão de vir e me sinto muito bem aqui. Obrigada a vocês. Obrigado, Marília. Esperamos você ainda em 2025 de volta aqui pra gente falar. Vai saber onde vai estar essa taxa Selic. Você vem bolso aqui em tirar outro dúvida. patamar. Você nos ajude. Suas palavras finais para nossos telespectadores aqui, Não, Marília. um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem renda fixa. Mas também entendam que eu acho que a gente está num finalzinho assim de ciclo. Talvez a gente possa ter uma variação importante de ciclo. E aí, eu sei que a renda fixa está muito atrativa, mas vale a pena começar a olhar para o lado. Acho que bolsa a gente pode estar diante aí de um início de rally bem consistente na bolsa e que dura aí vários anos. Então, eu sei que está difícil olhar para a bolsa no momento atual, eu sei que tem muita gente machucada, mas se você está pensando em mudar de patamar, agora é um bom momento. E onde te encontrar nas redes sociais, Marília? Eu tô no Instagram, tô no YouTube, tô em todo lugar. LinkedIn. Marília D. Fontes, no Instagram, Demudo. No YouTube, eu tô no YouTube da Nord Investimentos. E vamos falar da Nord também, que é uma casa de research, né, Mar? A gente começou como research, então se você quer fazer você mesmo os seus investimentos, é só procurar os relatórios. Tem relatórios só de renda fixa, só de ações de dividendos, só de cripto, só de fundos, só de tudo que você quiser. Agora, se você quiser que a gente te ajude a fazer, tem a Nord Wealth. Para patrimônios acima de 1 milhão, você pode procurar a gente também, a gente te ajuda em tudo que precisar. Que legal, é isso aí, Marília deu o recado aí, né? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal. Estamos com 980 mil inscritos, quase 1 milhão. Conto com você, né? Passa pro amigo, passa pra tia, pra avó, pra todo mundo vir se inscrever pra gente bater 1 milhão de inscritos, tá bom, galera? Muito obrigado aí pela sua participação. Toda semana aqui com um episódio especial, com convidados muito especiais. Obrigado por você estar aqui com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Da minha parte, pessoal, um grande beijo. Eu sempre falo, voa Brasil, a gente vai voar muito. Você, o Brasil todo. A gente vai continuar investindo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.